Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Deus Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo possam envolver o seu coração neste momento. Hoje vamos contemplar um dos mistérios mais profundos e gloriosos da fé cristã, a concepção virginal de Jesus e a perfeita ação da Trindade na encarnação do nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e com humildade. Abra o nosso entendimento espiritual, fortalece a nossa fé e nos conduz à verdade da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender não apenas com a mente, mas com o coração aquilo que o céu revelou. Fala conosco, Senhor, porque desejamos te conhecer ainda mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos à leitura da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, esse versículo nos conduz ao coração do milagre da encarnação. Maria recebe do anjo Gabriel a explicação divina sobre algo que ultrapassa a lógica humana. A concepção de Jesus não aconteceria por meios naturais, mas por uma ação direta e sobrenatural de Deus. Aqui não vemos acaso, nem improviso, mas o cumprimento exato do plano eterno da redenção. A concepção virginal revela, antes de tudo, a soberania de Deus. Jesus não nasce da vontade do homem, nem do esforço humano, mas da intervenção divina. O Salvador não poderia vir contaminado pelo pecado herdado da humanidade. Por isso ele nasce de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, plenamente homem e plenamente Deus. O texto mostra de forma clara a ação da Trindade. O Espírito Santo desceria sobre Maria, a virtude do Altíssimo. O Pai a cobriria com a sua sombra, e o Filho seria gerado, chamado Filho de Deus. Não há confusão entre as pessoas da Trindade, mas perfeita harmonia, unidade e cooperação na obra da salvação. O Espírito Santo, meus irmãos, é o agente da concepção. Ele é o poder criador que atua como no princípio da criação, quando pairava sobre a face das águas. Assim como Deus trouxe vida do nada em Gênesis, agora ele traz vida ao ventre de Maria. O mesmo Espírito Santo que cria, gera e vivifica é aquele que forma o corpo humano de Cristo. O Pai aqui é apresentado como o Altíssimo, cuja virtude cobre Maria. A expressão cobrir com a sombra aponta para a presença gloriosa de Deus, semelhante à nuvem que cobria o tabernáculo no Antigo Testamento. Isso revela que o nascimento de Jesus é um ato santo, separado e envolto pela glória divina. O Filho, por sua vez, é chamado de ente santo. Ele nasce sem pecado, separado desde a concepção,
preparado para ser o Cordeiro perfeito. Sua origem divina garante a sua missão redentora. Somente alguém plenamente santo poderia carregar sobre si o pecado da humanidade. A concepção virginal não é um detalhe secundário da fé cristã. Ela afirma verdades fundamentais. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem. Ele não é fruto de mitologia nem simbolismo, mas de um ato histórico e sobrenatural de Deus no tempo. Meus irmãos, aplicando esta verdade à nossa vida hoje, aprendemos que Deus continua agindo de maneira sobrenatural. O mesmo Espírito que gerou Cristo em Maria é o Espírito que gera vida espiritual em nós. Aquilo que nasce de Deus não depende de recursos humanos, mas da graça divina. Assim como Maria, somos chamados a crer mesmo quando não compreendemos tudo. Ela perguntou: como será isso? Mas não duvidou do poder de Deus. Sua fé nos ensina que confiar é obedecer, mesmo quando o caminho parece impossível. A ação da Trindade também nos revela que nossa salvação não é obra isolada, mas resultado do amor conjunto do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho se entregou e o Espírito Santo aplicou essa obra aos nossos corações. No dia a dia, essa verdade nos traz segurança. Nossa fé não está firmada em sentimentos, mas em um plano eterno. O Deus que realizou o impossível na concepção virginal continua sendo o mesmo que opera milagres, restaura vidas e transforma histórias. Meus irmãos, talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece impossível. O tempo de hoje nos lembra que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O Espírito ainda desce, a virtude do Altíssimo ainda cobre, e a vida ainda nasce onde ninguém esperava. Meu irmão, esse é um momento de reflexão. Você confia no agir sobrenatural de Deus? Crê que Ele continua operando além da lógica humana? A concepção virginal nos chama a confiar, não na força do homem, mas no poder do céu. Feche os seus olhos por um instante, se você puder. Irmãos, não aos olhos físicos, não. Aos olhos interiores, os olhos do seu coração, do mais profundo do seu ser. Adore ao Deus triuno que age em perfeita unidade. O Pai enviou, o Espírito gerou e o Filho veio para nos salvar. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos pela obra perfeita da redenção. Obrigado pela ação do Pai, do Filho, do Espírito Santo na nossa salvação. Fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e ensina-nos a confiar no teu poder sobrenatural. Que vivamos todos os dias para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo acompanhem você ao longo deste dia. E lembre-se, o Deus que gerou vida no ventre de Maria é o mesmo que gera vida nova em cada um de nós. Amanhã seguiremos juntos em mais um devocional, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim o permitir.